Hoje o nosso tema é liberais no poder. O que Bastiat, Locke, Jefferson, Burke, Thatcher têm em comum que não são as ideias. A luta ideológica que enfrentamos se dá entre coletivismo e individualismo, que são éticas antagônicas entre si, sendo que cada uma relaciona-se com a natureza humana de forma diferente. Por sermos dotados da faculdade da razão e por termos que criar e produzir os valores que nos permitem uma vida melhor e mais longeva, precisamos de liberdade para criar, produzir e dispor daquilo que tivermos criado e produzido. Porém, aos que querem usufruir daquilo que foi criado e produzido pelos outros, simplesmente obtendo através do uso da coerção, independentemente se a iniciação do uso da coerção tenha sido praticada por um indivíduo ou pelo próprio governo, cuja finalidade ideal é exatamente impedir ou retalhar contra aqueles que iniciam o uso da coerção irracional e injustificadamente. Lembro-os que o coletivismo consiste na ideia de que o indivíduo é um meio a serviço de um determinado grupo social e que o individualismo consiste na ideia de que cada indivíduo é um fim em si mesmo. O coletivismo necessita de políticas estatistas para sua implementação, o individualismo necessita de políticas liberais. Política é a arena na qual os defensores de uma ética e de outra se degladiam para persuadirem ou imporem suas razões aos outros, que com eles competem pela hegemonia, e aos demais que sofrem as consequências, queiram eles ou não. Na política, o coletivismo leva ao estatismo e ao socialismo, e o individualismo serve-se do liberalismo para alcançar o capitalismo, para dizer dessa forma. O capitalismo tem perdido a batalha para o socialismo exatamente porque no campo da discussão moral, ética, o individualismo está sendo devorado pelo coletivismo. No Brasil, o capitalismo nunca existiu. Sempre fomos uma sociedade de economia mista, onde os pilares de uma economia de livre mercado, como a livre iniciativa, a propriedade privada e o Estado de Direito para defender os direitos individuais, sempre foram relativizados, quando não suprimidos inteiramente. O individualismo nunca encontrou defensores em quantidade e com a veemência necessária para se fazerem ouvir de forma consistente em nossa sociedade. Uma rápida análise da história, vemos que os países mais livres, portanto, aqueles mais chegados ao capitalismo, não chegaram nesse estágio por acaso, mas sim porque uma longa linhagem de pensadores liberais, que nunca se eximiram de defender a ética do individualismo, seja no campo das ideias ou das leis, se encarregaram disso. Hoje, estão conosco dois liberais que resolveram atuar na área da política, um como parlamentar, Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul, e o outro como membro do Poder Executivo, Wagner Lenhar, secretário de Desempenho e Gestão de Pessoal do Governo Federal, atuando no Ministério da Economia. Conosco também está Alex Catarino, editor da LVM Editora, que é uma das pessoas que mais conhece a respeito dessa linhagem de liberais que, além de produzirem obras que criaram escolas de pensamento, também atuaram na política sem constrangimentos, a não ser o de defenderem suas ideias na arena. Gente que costumamos citar por sua importância, como Auberon Herbert, Frederic Bastiat, James Madison, Margaret Thatcher, Cicero, John Locke, Thomas Jefferson, Edmund Burke, Adam Smith e tantos outros, assim como produziram ideias, também atuaram na arena política para defendê-las. Nosso debate de hoje será uma conversa livre, uma conversa do tipo bate-papo, onde a interação visa exatamente motivar aqueles que entendem que é necessário defender o liberalismo, o individualismo, o capitalismo no campo
no campo das leis, no campo da política, participem dessa arena. De imediato, então, eu passo a palavra para Alex Catarino comentar sobre a atuação desses liberais que eu citei, que se dividem entre as ideias e as leis, e depois do Alex, o Wagner e o Marcel vão interagir conosco. Boa noite, Alex. Palavra contigo. Boa noite, Roberto. Agradeço muito pelo convite. É sempre um prazer falar para o Instituto Liberdade. Eu sou muito grato a essa instituição, porque junto com a sua instituição irmã, o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, foi a instituição que formou a minha mentalidade. Eu aprendi muito mais no IEL do Rio de Janeiro, principalmente com meu finado mentor, professor Og Francisco Leme, que me deu aulas particulares de maio de 92 até janeiro de 2002. Eu aprendi muito mais nessa instituição que nas cadeiras dos cursos de História e de Filosofia da UFRJ. Então, eu agradeço muito por esse convite, agradeço aqui a participação do Wagner, do Marcel, que é um amigo de longa data e que eu tive o prazer de editar o livro Somos Nós com uma Voz, que é a coletânea dos escritos, dos discursos parlamentares dele. E aqui a obra, foi um livro que foi um prazer imenso editar. E eu, sem delongas, eu volto a esse ponto dos liberais no poder. Eu falei do professor Og Leme. O primeiro ponto que eu aprendi com o professor Og Leme é a importância de nós entender o liberalismo como três coisas distintas e que se tocam. A primeira coisa é uma visão de mundo. E aqui eu uso o livro Evolução Histórica do Liberalismo, organizado pelo professor Antônio Paim, no qual eu escrevi o primeiro capítulo em que eu discuto os fundamentos do liberalismo. E aqui eu tomo a liberdade de me autoplagiar. Nesse texto, na página 26, eu digo: o liberalismo, ele é ao mesmo tempo três coisas distintas, a saber, primeira, uma visão de mundo, segundo a qual a vida do indivíduo só faz sentido em liberdade. Então, os liberais entendem que a nossa vida só tem um significado, uma existência plena em liberdade. A liberdade é a pré-condição para a criatividade, para a ética, para a ação humana como um todo. Segundo, uma doutrina política sobre a importância radical da liberdade e das instituições que a tornam possíveis. Quais seriam essas instituições? O Estado de Direito, a economia de livre mercado e o sistema representativo. E esse movimento político vai defender a liberdade em conjunto com a vida e a propriedade. Mas a terceira coisa, um movimento político, partidário ou não, favorável ao estabelecimento de uma ordem liberal baseada nas instituições garantidoras dos direitos do indivíduo. Isso, em essência, é o liberalismo. Três coisas ao mesmo tempo. Uma visão de mundo, uma doutrina e um movimento político. Muitos dos nossos liberais acabam focando demais no campo doutrinário e esquecem da importância da ação. Se os liberais não estiverem na política, como o Wagner está fazendo no Executivo, o Marcelo no Legislativo, a nossa batalha de ideias estará perdida. As ideias precisam de uma vida prática na ação. E dentre os grandes pensadores teóricos liberais, eu cito aqui dois exemplos extremos, antes de falar dos outros autores que o Roberto mencionou. O primeiro é Benjamin Constant Rebec, o suíço, nascido em 1767, falecido em 1830, que foi o líder da esquerda
pós-Revolução Francesa, na época da Restauração. E o que era a esquerda naquele sentido? A oposição. Benjamin Constant criou a visão do liberalismo doutrinário francês, influenciado tanto por autores anteriores a ele, como Locke, Montesquieu, Wilhelm von Humboldt. Então, ele uniu o melhor do liberalismo inglês, francês e alemão. Ele trazia para esse discurso as ideias de liberdade econômica de Adam Smith, trazia a visão do iluminismo francês, o ceticismo de David Hume. Só que ele atuou nesse momento da restauração, tanto na época de Napoleão, mas principalmente após o governo de Napoleão, opondo-se a duas forças nascentes. De um lado, os primeiros socialistas, aqueles autores colocavam a igualdade acima da liberdade. Mas, por outro lado, ele se opôs a uma versão deturpada do conservadorismo, que é a visão dos reacionários, aquelas pessoas que queriam voltar a sociedade ao modelo do antigo regime, do Estado absolutista. Então, ele conseguiu, com uma coerência, manter-se distante tanto desses defensores de uma igualdade, desse igualitarismo, quanto dos defensores de um Estado, de uma agigantada. E esteve na oposição e foi o principal teórico por trás da chamada Revolução de Julho, em 1830, que levou ao poder o rei Luís Filipe de Orleans, e foi o período entre 1830 e 1848 em que a França teve o governo mais liberal de todos, nos moldes do constitucionalismo britânico. Só que Constant, ao vencer, ser o ideólogo dessa revolução, foi nomeado pelo rei primeiro-ministro. E ele morre. Ele não teve chances de fazer besteira no poder. Só que o Constant ele é o principal teórico da Constituição Brasileira de 1824. A importância de Constant para o Brasil é fundamental. Um discípulo dele, por outro lado, François Guizot, é o paradigma do liberal no executivo. Ele foi o ministro do gabinete de Luís Filipe e, diante das revoluções de 1848, ele acabou sendo dos responsáveis pela queda do governo. E Alexis de Tocqueville, seu aluno, Guizot foi professor de Tocqueville, de História, escreve acerca da inabilidade de Guizot no poder. Então, nós temos esses dois paradigmas. O liberal em Constant na oposição e o liberal em Guizot no poder. E um conseguindo, pela oposição, galgar o poder, e o outro, pela inabilidade na atuação no poder, levando um governo, levando uma revolução capitaneada pelos socialistas, cujo resultado foi o sobrinho de Napoleão Bonaparte, Napoleão III, se eleger presidente e dar um golpe virando imperador. Então, o cuidado da atuação do liberal no poder. Nós temos vários exemplos de liberais no poder, a começar com John Locke. Lembremos que John Locke, quando o seu mentor intelectual em política, Anthony Ashley Cooper, o primeiro Lord Shaftesbury, que era o líder da oposição ao absolutismo, morre, Locke lidera a oposição liberal que leva William III, Guilherme de Ockham, ao poder. Então, Locke é um teórico político, mas que teve uma ação fundamental em manter a oposição liberal na Inglaterra contra o absolutismo. Montesquieu foi um parlamentar. Nós temos um nome do Frederic Bastiat, também um grande parlamentar, que atuou na defesa do livre mercado. Alexis de Tocqueville foi o parlamentar, e lembremos que Tocqueville foi o relator do projeto que acabou com a escravidão na França e em suas colônias ultramarinas. Nós temos os nomes de toda a geração dos pais da pátria norte-americana. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, até mesmo o um pouco intervencionista Alexander Hamilton. Todos eles
em maior ou menor grau, estavam comprometidos com o ideal liberal de defesa da vida, da liberdade, da propriedade e da busca autônoma e responsável pela liberdade. O sucesso do intento americano está calcado na defesa desses princípios da liberdade individual. Ao longo do século XIX, nós vamos encontrar grandes liberais atuando, como o professor Antônio Paine, em um dos capítulos desse livro demonstra, a figura de William Gladstone, o primeiro-ministro liberal britânico, que vai ser o responsável pelas reformas parlamentares. Antes disso, o pai do chamado moderno pensamento conservador, Edmund Burke, foi um parlamentar da facção Whig, ou seja, um liberal. O conservadorismo, o bom conservadorismo, conservadorismo que defende as liberdades individuais, os limites do poder governamental, não passa nessa percepção de uma vertente do pensamento liberal. E Burke, ele é ao mesmo tempo o pai do conservadorismo, mas foi ao longo de toda a sua atuação um parlamentar liberal. E foi um autor que lutou contra os abusos do poder executivo, foi um parlamentar que lutou em defesa das minorias, sejam os católicos ingleses, sejam os irlandeses, os colonos indianos, os colonos norte-americanos, e, ao mesmo tempo, lutou contra os excessos revolucionários da Revolução Francesa. Foi um defensor do livre mercado, até com posições mais radicais que Adam Smith. E nessa linhagem nós temos, seguindo o pensamento de Burke, tanto conservadores como Arthur Balfour, Benjamin Disraeli, mas também as figuras de William Gladstone, Lord Acton, e chegando ao século XX, nós temos na Inglaterra a atuação de grandes liberais, alguns deles no Partido Conservador, isso na Inglaterra, como Winston Churchill e Margaret Thatcher. E temos nos Estados Unidos a grande figura de Ronald Reagan. Então, essa importância dos liberais terem uma sólida formação doutrinária deve ser combinada com uma prática política, não só no executivo, como muitos veem, e a minha posição, tanto a minha posição de um conservador de linhagem liberal, seguindo a tradição burkeana, eu vejo como fundamental a atuação do parlamento. Tanto que eu sei que é importante termos um executivo comprometido com ideias liberais, no entanto, a minha principal bandeira é ampliarmos os nossos quadros no legislativo. Eu encerro aqui essa minha fala, para não tomar mais tempo do que deveria, e até ao longo desse debate, desse bate-papo, queria, com base nesses princípios, nessa visão macro-histórica sintetizada que eu apresentei, até discutir esse problema no Brasil, tanto no Império quanto na República, e também nos dias de hoje. Mas agradeço mais uma vez o convite e a grande honra de estar aqui com o Wagner e com o Marcel. Eu sou apenas um professor de filosofia política, um historiador e um editor, e vocês dois estão levando na prática essas ideias que eu defendo. O Wagner, para quem não sabe, é um grande conhecedor da história da Constituição americana e da história americana de um modo geral, tá? Ele pode complementar alguma coisa a respeito do que o Alex tão brilhantemente nos trouxe, mas eu acho que o público realmente quer ouvir mais do Wagner, essa experiência de um liberal atuando no poder executivo, assim como a gente vai ouvir também depois do Marcel atuando no poder legislativo. Wagner, fica livre aí para fazer as colocações que tu achares mais convenientes. Obrigado, Roberto. Boa noite a todos. É um prazer estar participando aqui dessa live com vocês, Alex, Marcel. É realmente uma oportunidade muito bacana poder estar falando dessa experiência e da importância, né, de ter liberais atuando na política. Acho que a gente tem esse contexto histórico que foi proposto e tem essa experiência que eu e Marcel, cada um num poder aí, vai poder trazer aqui para essa nossa conversa. Mas é muito importante que a gente trabalhe esse tema, porque
as ideias de liberdade, essa batalha para cada vez construir uma sociedade cada vez mais livre, ela depende que se trave em diversos campos, né? Não só em um âmbito, mas também nas mais diversas áreas de atuação de todos nós, né? Da sociedade. Então, passa pela política, passa pela academia, passa pela mídia, passa pelas artes, enfim. Se a gente quiser construir uma sociedade realmente livre, a gente precisa atuar em todas as frentes e travar essa batalha de ideias em todas as frentes. E aí eu vou contar aqui rapidinho a minha história, até aquilo que importa para chegar no momento da experiência no executivo. Digo que eu sou um liberal instintivo, porque desde a época da escola, apesar de não ter professores que trouxessem o conhecimento e os conceitos de liberdade, de autores liberais, eu já questionava no segundo grau, no ensino médio, aqueles conceitos, aquelas ideias que eram trazidas especialmente pelos professores de História e Geografia. Aquilo instintivamente não fazia muito sentido para mim, eu sempre levantava a mão e perguntava, mas professor, isso não parece fazer muito sentido, mas eu não tinha embasamento ainda para replicar. E aí foi o Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, que eu comecei a ter o encontro com essas ideias, e aí o Instituto de Estudos Empresariais, onde eu sou associado honorário ao lado do Rachevski, e o Instituto Liberdade, antigamente Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, que foi onde eu conheci o Marcel, acho que foi num dos colóquios do Instituto, ainda o Marcel, acho que na época era vereador, jovem vereador de dois irmãos, né, Marcel? Que a gente se conheceu também e debatendo já essas ideias que eu fui aprofundando, conhecendo os autores, entendendo melhor, e aquilo não só fazia total sentido com tudo aquilo que eu acreditava ou que parecia ser o mais correto para a sociedade, como eu vi que isso poderia ser muito útil na minha vida, né? E auxiliaria a minha tomada de decisão pessoal, profissional, dos mais diversos âmbitos da minha vida. E, de fato, foi transformador todo esse acesso que eu tive a essas ideias e como isso foi se encaixando e me ajudando na minha vida. E, bom, fiz minha trajetória profissional até que em um determinado momento, fora do público, não imaginando entrar na política ou atuar nesse âmbito, em que pese sempre me interessei muito por isso, né, em ler, estudar. O Rachevski comentou aí do meu interesse pela história americana, e de fato a Revolução Americana e esse período, né, de construção do Estado americano é um momento que me interessa muito. Eu acho que traz lições não só para os Estados Unidos, mas para a humanidade como um todo. O Paul Johnson falava sobre isso, né, de como essa aventura que os pais fundadores iniciaram serve de exemplo para o resto da humanidade, né? Então eu sempre me interessei pelo tema, mas eu nunca acabei me envolvendo, né? Como o Marcel se envolveu desde cedo na atuação política. E fazem agora quase 4 anos, foi outubro de 2016, eu fui convidado para participar da Secretaria de Gestão da Prefeitura de São Paulo. Paulo Ebel estava assumindo como secretário de Gestão na Prefeitura e falou, olha, Wagner, a gente tem aí uma oportunidade única de colocar em prática todas aquelas ideias e conceitos que a gente sempre estudou, mostrar que dá para fazer diferente, que pode-se ter uma visão diferente, que os liberais podem impactar positivamente aí a sociedade. E vamos lá, topa o desafio. E aí topei, fui com ele para a Secretaria de Gestão. Passei 2 anos na Secretaria de Gestão da Prefeitura de São Paulo, na verdade 2 anos na Prefeitura, foram 1 ano e 8 meses na Secretaria de Gestão e 4 meses na Secretaria de Desestatização e Parcerias, até receber o convite para vir para Brasília, ser secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal aqui no Ministério da Economia, entrar no projeto do ministro Paulo Guedes, do secretário especial à época Paulo Ebel, para fazer essa transformação e trazer esses elementos, esses conceitos para o governo federal. Eu acho que um dos pontos de aprendizado e também um conceito que eu já trabalhava e eu e o Paulo conversávamos antes de iniciar, inclusive, a trajetória na Prefeitura de São Paulo, é que a primeira coisa que a gente tem que saber é que não vai ser feito tudo de uma hora para outra, né? A gente não vai conseguir colocar as nossas ideias, os nossos projetos todos para rodar de uma hora para outra. Existe aí um trabalho de convencimento, e isso é bom, porque as pessoas pensam diferente, elas têm
interesses diferentes, elas têm experiências diferentes, e se você quer mudar as coisas, você precisa convencê-las, conversar, argumentar, trazer as ideias, apresentá-las, defendê-las. E isso é trabalhoso, é evidente, mas é a melhor forma de se fazer, né? Porque a outra forma é a violência. A gente também, como liberais, não acredita nisso, a não ser como último recurso, como legítima defesa, né? Como resposta a uma outra agressão. Então, tem que ser feito esse debate, né? Tem que ser feito esse convencimento, e é possível fazer, né? Eu acho que a grande lição é essa: é possível fazer. Mesmo pessoas que não tiveram o contato que eu, por exemplo, tive com as ideias de liberdade já muito jovem, se você consegue, de maneira genuína, clara, honesta, colocar os argumentos, colocar o porquê de estar fazendo daquela forma, qual é a importância de se fazer as ações com esse viés liberal, as pessoas entendem. Elas podem não concordar, mas elas, na maior parte das vezes, vão pelo menos respeitar. Então, primeiro, aí trazendo as lições, né? Precisa ter esse convencimento, essa troca, esse respeito pelas ideias contrárias e por pessoas que têm experiências e posições diferentes. E segundo, você consegue fazer a mudança se você tiver muito sólido com seus argumentos, com seus valores, e trazendo isso através do convencimento, né? Então, acho que esses são pontos bem importantes dessa experiência. E tem sido, de fato, uma aventura incrível esse período no Executivo, um grande aprendizado. A gente encontra pessoas muito competentes, muito comprometidas em fazer o seu melhor. A gente encontra pessoas que nem tanto assim também, é evidente. Mas o que eu tiro é que quando você consegue fazer esse trabalho com solidez, com honestidade, os frutos vão aparecer. Às vezes demora um pouco mais, é preciso resiliência, é preciso paciência, mas eles vão aparecer. E o impacto de um trabalho como esse, muitas vezes não é sentido nem no primeiro momento, quando você está lá, ou nos primeiros meses, ou mesmo nos primeiros anos, mas as sementinhas vão sendo plantadas, e isso vai gerar frutos, eu não tenho a menor dúvida. Isso serve para o Executivo, serve para o Legislativo, e talvez, como o Alex comentou, e eu concordo com ele, o grande campo de batalha, aquele mais importante na democracia e na política, é o Legislativo, né? Então, o papel de liberais no Legislativo é fundamental, sem dúvida nenhuma, é onde os grandes debates de ideias se dão, e se dão de maneira pública, aberta, né? Então, você ter representantes que tragam para esse ambiente os conceitos, a ideia, e defendam com convicção, faz toda a diferença. Muitas vezes até talvez não consiga fazer aprovar um projeto ou barrar um projeto que é ruim, mas começa também esse processo de você plantar uma semente, você fazer o convencimento, você mostrar para mais pessoas aquelas ideias, fazer com que elas tenham conhecimento, procurem se conhecer melhor, e muitas vezes até puxando o espectro um pouquinho para o lado. Olha, não, o projeto ainda passou, o projeto era ruim, ainda passou, mas você conseguiu pelo menos trazer ele um pouco mais para cá, fazer as pessoas refletirem e enxergarem que tem um lado importante a ser considerado dentro desse contexto de debate político. E aí, só para fechar, para não falar demais também nessa primeira intervenção, eu queria só comentar a respeito dessa importância que tem você não se omitir da atividade política, né? A gente sabe que para construir uma sociedade de homens livres é preciso esse envolvimento. Não há como fazer a mudança e a transformação que a gente quer para uma sociedade mais livre se não houver esse envolvimento. E a omissão é muito arriscada. A omissão vai nos levar justamente no sentido contrário ao que a gente deseja, ao que a gente sonha, e a sociedade livre que a gente pretende construir, não só no Brasil, mas no resto do mundo, né? Para que todos os homens de fato sejam livres. Então, a omissão não é uma opção. A gente precisa cada vez mais participar e se envolver na política se a gente quiser construir uma sociedade de homens livres. Perfeito, Wagner. O Marcel, também, para quem não sabe, ele vem da sua origem, ela é holandesa, né, Marcel? E quando o Marcel resolveu ser candidato a deputado estadual, eu me lembro que
me convidaram para falar poucas palavras no lançamento da sua campanha. E por uma coincidência incrível, né, eu disse que ele ia servir lá no parlamento para representar a Casa dos Laranjas, né, a Casa de Orange, né? Uma coincidência realmente muito grande. É claro que nós, do Instituto Liberdade, não temos nenhum tipo de relacionamento político-partidário, né? Mas a gente tem uma posição ideológica bem clara, tá? E a gente enxerga lá nas histórias de Guilherme III, da Casa de Orange, na Revolução Gloriosa, enfim, tudo isso que envolveu, de certa maneira, inclusive com John Locke, né? John Locke morava, na época, na Holanda, né? John Locke só conseguiu expressar as suas ideias porque se refugiou na Holanda. O Alex, se eu estiver errado, vai me corrigir. E convenceu o Guilherme III que realmente valeria a pena criar um ambiente de mais tolerância em todos os aspectos lá na Inglaterra. E o Marcel, hoje, depois de fazer aquela votação fenomenal, né, para deputado federal, representando o Rio Grande do Sul, hoje se mostra como uma das principais, se não a principal voz na defesa das ideias liberais do nosso parlamento. E eu queria que o Marcel desse um pouco, testemunhasse um pouco a respeito dessa sua trajetória e também dissesse como ele vê como um ponta de lança, digamos assim, na defesa dessas ideias lá no parlamento, a perspectiva que nós temos e o que é necessário fazer para que realmente a gente introduza no debate político nacional as ideias que todos nós aqui defendemos. Marcel, contigo. Obrigado, Roberto. Só antes de saudar a todos na questão de ordem técnica, enquanto vocês falavam, às vezes dava uma cortadinha, eu não sei se é o ambiente da minha casa, um pouco mais distante do modem. Se por algum motivo der uma cortada na transmissão, me avisem que eu busco outro ambiente aqui para falar. Só me avisem no inbox ali no bate-papo, que eu dou uma paradinha e vou achar outro lugar, mas por enquanto acho que tudo certo. Roberto, obrigado pelo convite. Satisfação enorme estar contigo e com o Instituto Liberdade no ar, né, que já foi um Instituto Liberal no nome e continua sendo liberal na prática. Desde a minha faculdade de Relações Internacionais, eu sou associado do Instituto Liberal, ou Instituto Liberdade hoje, e durante todo esse período eu pude ver o trabalho importantíssimo que faz não só no Rio Grande do Sul, como em outras áreas do Brasil. E o Wagner também é testemunha disso, porque de fato a gente se conheceu num colóquio e o livro que estava sendo discutido era o Para Além da Política, que eu inclusive encontrei há pouco na minha estante aqui em casa. O Alex, querido amigo também, alegria estar com você aqui nessa live, Alex, e não inverto as coisas. A honra é minha de ter como editor do meu livro, o primeiro e até aqui o único livro publicado, fora alguns prefácios e outras iniciativas que eu pude desenvolver nos últimos anos, mas livro mesmo é o único e a tua edição, obrigado, foi brilhante e fundamental para que a gente tivesse eu chamaria uma obra não por mim, não por conta da qualidade ou não dos discursos, mas por conta da forma de fato como foi organizado, trazendo uma série de temas liberais ilustrados, né, tanto nos prefácios feitos por uma série de liberais, como também pela organização da obra, né, em torno de discursos feitos na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul. E o Wagner, pela atuação dele no governo federal, no Ministério da Economia, tem sido exemplar, todo o time do ministro Paulo Guedes, todo mundo que está lá. Eu vou chegar um pouco mais adiante a fazer alguns comentários sobre isso também, Wagner. Acho que até é importante para todos que estão assistindo refletirem um pouco mais sobre o nosso papel, né, dentro da, entre aspas, bolha liberal.
na defesa de quem está lá no governo, né, fazendo a sua parte. Eu anotei rapidamente aqui 4 pontos sobre os quais eu vou falar, e confesso que normalmente eu gosto de falar por último, Roberto, mas não é o caso hoje, porque depois da aula da Alex e da palavra de esperança final ainda do Wagner, eu vou ter que dar um jeito para tentar chegar perto da altura das falas deles, que foram muito, muito boas mesmo. E os comentários estão nesse sentido também, estou acompanhando aqui no Facebook, eu quero dar uma boa noite para todo mundo que está acompanhando aí. Mas eu vou falar um pouco sobre os desafios, que eu acho que isso que mais nos importa quando a gente fala de liberalismo no Brasil. E os 4 pontos sobre os desafios que eu quero abordar aqui são os seguintes. Os primeiros são os evidentes desafios histórico-culturais, né? O Alex já falou um pouco, nós temos uma história de liberalismo no mundo e também no Brasil. Já tivemos mais liberais na política, aliás, do que nós temos hoje. Pouca gente se conhece isso, até porque estudar história de verdade no país é algo meio raro. Mas mesmo assim nós temos uma história de uma política muito patrimonialista, clientelista, centralizadora, que começou com capitanias hereditárias. Nós temos todo um contexto histórico no Brasil de dificuldade com as ideias liberais, né, que andam lado a lado com o princípio, por exemplo, da subsidiariedade. E, para ser bem sincero, o Brasil nunca foi uma federação e continua não sendo. Nós somos um estado que arrecada muito, concentra recursos em Brasília, cada vez mais, aliás. Por incrível que pareça, na era das capitanias era muito menos centralizada, aliás, já não era, depois vieram os governadores gerais, mas mesmo na época de Tiradentes, né, quando a gente fala da carga tributária, era muito menor do que aquela que nós temos hoje. Então, nós temos uma série de contradições na nossa história que demonstram a dificuldade da implementação das ideias liberais, para não tratar dos aspectos culturais, e eu posso trazer a tempo presente a nossa academia, que é repleta de socialistas e marxistas, e felizmente nos últimos anos temos uma ascensão de liberais nos bancos acadêmicos, um pouco menos dentre os professores, mas ainda assim mais do que nós tivemos no passado recente, mas continua sendo um desafio muito grande cultural no Brasil, falar de liberalismo. As nossas livrarias também agora têm mais volumes, mais livros liberais, isso tudo é de se saudar. O Alex, aliás, faz um grande trabalho nesse sentido também, na LVM, por exemplo, entre outras editoras que têm feito trabalho para popularizar o liberalismo, mas nós temos uma grande barreira cultural a ser superada, tanto na academia, como na imprensa, na mídia, enfim, que significa um desafio muito grande. O segundo ponto que eu gostaria de abordar rapidamente é a Constituição de 1988, até para me preparar um pouco. Não foi tanto para me preparar, mas aproveitei, no fim das contas, acabei me sentindo mais preparado para falar com vocês. Estava lendo a Constituição contra o Brasil, do Paulo Roberto de Almeida, vim lendo, inclusive, no avião, na vinda de Brasília. É um livro organizado pelo Paulo Roberto de Almeida, diplomata, embaixador, mas o cerne do livro são ensaios do Roberto Campos sobre a Constituição que nós temos hoje. O Roberto Campos, o maior liberal das últimas décadas no Brasil, se não da história para muitos, ele trata justamente dos problemas que a Constituinte trouxe para o Brasil e também o processo de revisão constitucional. Paulo Roberto de Almeida, na introdução ao livro, trata muito sobre isso, como se perdeu a oportunidade na revisão constitucional de corrigir muitos dos erros da Constituição. Os principais dele, os avanços que a Constituição faz sobre a vida do cidadão, que vão muito além da defesa de princípios e garantias fundamentais, que deveria ser o cerne de uma Constituição, e nos países em que constituições são realmente significado de constituição, de constituir num documento formal ou por meio de costumes, como em outros países, os valores e princípios fundamentais. Então, ela acaba avançando muito, cria um arranjo institucional completamente cacofônico, uma Constituição pensada para um sistema parlamentarista que prisma um regime presidencialista,
Então, nós temos uma contradição enorme, isso para não falar em todos os efeitos colaterais que essa decisão mal feita acabou gerando nos últimos anos no Brasil. E só para citar mais um problema da Constituição, e aí menos o que está no livro, mais o que nós vemos hoje, é a elasticidade da sua interpretação. Justamente por ser muito complexa, muito comprida, muito prolixa, o que a gente mais vê agora, até mesmo no STF, que deveria primar, né, pelo respeito a uma jurisprudência, a uma segurança jurídica, de lá mesmo a gente vê a interpretação cada vez mais elástica, não só da parte em que a Constituição avança além dos princípios e valores, mas mesmo nas partes que tratam de princípios e valores fundamentais, né, e mesmo na parte que trata sobre o papel das instituições. O STF mesmo é um exemplo de um órgão que deveria ser um tribunal constitucional e faz muito mais do que isso, né? É uma corte criminal e está legislando, inclusive, fazendo uma série de coisas que não deveriam ser do seu métier. O terceiro problema, o desafio que a gente tem a enfrentar é a representação que nós temos, e aí eu entro mais especificamente na questão do legislativo, quem nos representa lá, mas a gente tem que sempre começar, quando a gente fala de representação, lembrando que há dois lados, há o representado e há o representante, e muitas vezes a gente esquece do representado. Nós temos um problema grave de não lembrar que quem bota os políticos em Brasília é o eleitor. E se nós quisermos ter uma mudança realmente na representação política, o eleitor precisa ter mais informação e ter um grau cultural de escolaridade, de conhecimento da necessidade das ideias da liberdade do que tem hoje, né? E isso é algo que o próprio Instituto Liberdade faz e tantos outros, e a gente ainda está engatinhando, mas a gente precisa chegar cada vez mais fora dos meios em que nós já hoje circulamos para que o representado, né, ou seja, o eleitor, tenha mais informação na hora de escolher o seu representante. E aí, agora, puxando a brasa para o lado do representante, os eleitos, portanto, nós temos um sistema eleitoral proporcional que traz muitos problemas para a representação hoje no nosso país, privilegiando o poder de corporações que se apropriam do Estado e não o cidadão na base, o que um sistema distrital de voto, ou pelo menos um distrital misto, valorizaria mais, e um sistema partidário muito refratário à participação de novos atores, inclusive aqueles que queiram criar novos partidos. Como liberal, eu sou a favor da criação de novos partidos sem acesso a dinheiro público, obviamente, de uma forma completamente livre. Só que hoje, a criação de um partido político demanda 500 mil assinaturas recolhidas em mais de 9 estados da federação, essa é a lei atual, o que impossibilita um cidadão lá na ponta de fazer a opção por iniciar na sua cidade um projeto de associação político-partidária para uma eleição a uma Câmara de Vereadores, por exemplo. Então, nós temos um sistema político-partidário muito refratário e que acaba fazendo com que os eleitos que lá estão concentrem-se cada vez mais em buscar as suas próprias reeleições, com acesso, a todas aquelas ferramentas clientelistas e patrimonialistas que um cargo no legislativo dá hoje nessa relação promíscua que há com o poder executivo, em detrimento de uma representação de fato de quem está trabalhando pelo bem comum ou pelos seus representados, que é o que deveria ser o foco de um representante político. E, por fim, eu acho que um grande desafio que nós temos hoje, nós estamos aprendendo isso muito na prática, é o desafio do apoio externo para quem está tanto no poder executivo como no poder legislativo. O apoio como eu disse há pouco, da nossa bolha, das pessoas que são liberais convictas. Eu vejo assim, ainda há uma falta de maturidade política de muitos que entraram agora no cenário. Isso é natural, nós estamos aprendendo a fazer política, aprendendo a trocar a roda com o carro andando, então há um excesso, aliás, de foco, inclusive, em discussões muitas vezes completamente
desnecessárias nas redes sociais, Twitter, etc., e que não são o foco do trabalho de um legislador ou de alguém que está no executivo. Eu não estou dizendo que não deve haver manifestações, deve sim, a liberdade de expressão deve ser garantida, aliás, o máximo possível até para a gente poder avaliar quem está falando algo que faz sentido e quem não faz, e quem está falando algo que não faz sentido, mas eu também chamo a atenção que muitas postagens são irrefletidas por conta de todas essas falhas anteriores que eu mencionei, inclusive na nossa história e na nossa cultura, que foi o primeiro ponto que eu abordei. O segundo é um vício que nós temos nas soluções de curto prazo, em lugar de olhar para o longo prazo, e isso é algo que tem muito a ver com o liberalismo. A gente se preocupa, e também está conectado com o primeiro ponto, a gente se preocupa muito com aquilo que pode acontecer no dia seguinte e não consegue, muitas vezes, observar o que a atitude A, B ou C vão significar numa trajetória de longo prazo, né? Há um excesso de preciosismo em público também, que muitas vezes atrapalha quando poderia ser mais eficientemente abordado em eventos ou em colóquios, em atividades internas para melhorar o nosso entendimento sobre o liberalismo, mas que às vezes acabam num contexto de exposição imensa que há hoje por meio, de novo, de redes sociais, leva a uma fragmentação em torno dos próprios, digamos, participantes desse círculo liberal. E, por fim, tem uma palavra de ordem hoje, que é a tal da resiliência, né, que muitas pessoas têm utilizado, e eu acho que não é essa palavra de ordem para um liberal. A palavra de ordem para um liberal é resistência, porque resiliência é a capacidade de adaptação, e obviamente também é importante para quem está no legislativo, para quem está no executivo, porque nós lidamos ali com pessoas que pensam de forma diferente, a gente tem que adotar cada vez mais estratégias para atingir os nossos objetivos que realmente sejam praticáveis e eficientes, mas nós jamais podemos deixar de lado a resistência, que é a fidelidade aos nossos princípios e aos nossos valores básicos. E isso, muitas vezes, a gente vê que faz falta, né? E não tem feito falta. Eu quero, de novo, elogiar o Wagner, inclusive porque nós estamos numa semana turbulenta. Nós vemos sair do governo o Paulo Webel, nós vemos saindo do governo o Salim Matar, mas os dois são grandes exemplos de resistência, porque tudo aquilo que eles defenderam ao longo de toda a vida deles foi a mesma coisa que eles defenderam quando estiveram no governo e é a mesma coisa que eles continuam defendendo no dia seguinte à saída do governo. Independentemente dos resultados alcançados, e muitos foram positivos, e às vezes esses resultados positivos foram a despeito justamente, né, de muitos desafios que aqueles que estão no governo enfrentam com quem não entende muito do jogo político e faz apressados julgamentos, por exemplo, como eu disse em público há pouco. Apesar de tudo, conseguiram apresentar resultados e agora continua o desafio para quem está no governo e para quem está no legislativo, e aí faço referência também à nossa bancada de 8 deputados federais do Novo e outros deputados independentes que são liberais. Continua o desafio da resistência, que foi vencido por todos esses autores que foram mencionados há pouco e que servem de inspiração para todos nós, né? Nós tivemos a citação aqui do Bastiat, do Locke, do Jefferson e assim por diante. Todos eles foram exemplo de resistência. Tiveram capacidade de adaptação para levar adiante os seus objetivos, tiveram a tal da moderna, famosa, que está na moda, a resiliência, mas principalmente tiveram resistência, porque se não fosse a resistência desses filósofos, pensadores liberais, ideólogos, quando estiveram no governo, nós não daríamos valor para aquilo que eles escreveram, porque nós viríamos incoerência entre os princípios defendidos e a prática realizada. Então, seriam essas as minhas considerações assim, iniciais, Roberto, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Perfeito, Marcel. Eu queria agregar ao termo, ao conceito resistência, a virtude da integridade.
né? Porque se a gente precisa realmente ser resistente contra aquelas ameaças que visam minar os nossos princípios, os nossos valores, a ação com integridade é que faz com que nós realmente possamos levar esses princípios, esses valores para o contexto social onde essas disputas elas acontecem, né? E eu questiono o Alex novamente, aqui voltando ao tema do individualismo com o coletivismo, porque se nós queremos a participação maior da sociedade no campo da política, né, não apenas votar, mas sim compreender o processo, entender quais as ideias que são interessantes para cada um de nós, indivíduos, né, como seres humanos que somos, detentores da faculdade do uso da razão que temos, né? Quer dizer, realmente, se nós quisermos viver numa sociedade livre, nós, como indivíduos, precisamos ser livres. E, como tal, nós precisamos dessas instituições, como todos vocês já mencionaram, para que a nossa ação em sociedade se mantenha da mesma maneira como se nós vivêssemos isoladamente. Quer dizer, eu, isoladamente, posso fazer o que eu bem entendo. Não há ninguém que possa agir com coerção contra aquilo que eu pretendo fazer. E isso se mantém no contexto, deve se manter no contexto social. Ou seja, tudo aquilo que eu faço para criar valor e que não vai ameaçar, através da coerção, ninguém, deve ser permitido. Não se pode ter as barreiras, seja por parte de indivíduos, ou seja estabelecida por parte do governo, para que essa criação de valor seja possível, né? Então, essa visão individualista versus a visão coletivista na sociedade é que é realmente o grande conflito ético, moral que a gente vive, até porque é evidente que o capitalismo é muito superior ao socialismo. A gente consegue, simplesmente fazendo uma análise geopolítica, né, de que países são os países melhores para se viver e os países que são piores para se viver, é óbvio, é evidente que aqueles que são mais capitalistas oferecem condições melhores de vida para aqueles indivíduos que lá vivem, né, enquanto que os demais não. E entender isso é fundamental, e o trabalho, como foi dito pelo Marcel e pelo Wagner, e é representado aqui pelo Alex, de levar essas ideias que favorecem a ética do individualismo, fazendo com que o contexto social se crie um ambiente adequado para que a gente possa expressar da maneira que for os nossos desejos e as nossas vontades, atrás dos nossos interesses. Eu pergunto, então, para o Alex, como é que é lidar com esse conflito, Alex? Nós temos a república, nós temos a democracia, nós temos o governo limitado pelos direitos individuais, nós temos a força e a vontade da maioria. Isso tudo no Brasil é um problema muito sério que começa exatamente no meu modo de ver, pela clara identificação do que é o individualismo e do que é o coletivismo. Contigo, Alex, por favor. Bem, Roberto, acho que a tua pergunta foi perfeita. Eu estou ministrando um curso, eu, na verdade, ministro 2 cursos na pós-graduação em Escola Austríaca do Mises. Um é a cadeira de Filosofia Política, no qual meu ponto central é explicar o que é a filosofia política, quais são os 12 conceitos centrais da política, e depois eu faço uma trajetória de Platão a Maquiavel para explicar a filosofia política como um todo. Depois, num terceiro momento, eu foco na filosofia política liberal, desde Locke até o início do século XX, e concluo o curso discutindo a questão da democracia, trabalhando com Mises, Hayek, Hofbauer e Hobbes. Só que a outra cadeira que eu estou ministrando, talvez seja a última vez que eu ministro esse ano, é de ciência política, e que eu trabalho principalmente com a teoria austríaca do intervencionismo. De acordo com Ludwig von Mises, nós temos 3 sistemas político-econômicos em conflito.
o capitalismo, o livre mercado, que é o que os liberais defendem. No outro extremo, o socialismo. Só que existe uma forma híbrida, que é o intervencionismo. E o intervencionismo é o que Mises denuncia numa série de artigos que escreveu em 1900, publicou numa coletânea em 1929, Crítica ao Intervencionismo, um livro que, por acaso, eu encontrei em 1991 num sebo, e foi o que me levou ao Estudo Liberal e me levou a conhecer Og Francisco Leme, Donald Stuart Jr., o Biratã Borges de Macedo, Roberto Campos. O intervencionismo é o grande problema com o qual um liberal na política deve confrontar. Porque o intervencionismo, é o que eu tento explicar aos meus alunos, é o meio pelo qual os burocratas, os tiranetes, vão tentar roubar a liberdade individual. Muitas vezes, eu prefiro confrontar um socialista do PSOL, do PCO, do PSTU, do que alguém do Centrão. Porque ele vai concordar com algumas teses minhas, ele vai se passar de moderado, e aí é que as pessoas me questionam. Como é que você, Alex Catarino, um conservador de linhagem liberal burkeana, defende tanto posições anarcocapitalistas? Porque se nós não tivermos os nossos radicais defensores de privatizar até o oxigênio que nós respiramos, o meio termo na dinâmica política vai ser sempre a social-democracia, o intervencionismo keynesiano. E o intervencionismo é algo que está plasmado no nosso DNA. E aqui eu lembro de um grande filósofo liberal, José Ortega Gasset, quando diz: eu sou eu e minha circunstância. Se não salvo o mundo ao redor, não salvo a mim mesmo. Então, se na minha defesa do individualismo eu não conseguir plasmar os meus princípios numa prática política, eu estou fadado a servir. E é um ponto que o Wagner falou em relação à missão. Os liberais que forem omissos por terem nojinho da política, eles serão governados pelos socialistas que gostam da política. Então nós temos que ter mais Wagners ocupando posições técnicas no executivo, e nossos economistas liberais, juristas liberais, tecnicamente são infinitamente superiores a qualquer keynesiano ou a qualquer socialista que tenha. Nossas ideias são as melhores. Só que nós temos que provar que elas são as mais éticas. E aqui eu lembro um querido amigo meu, Arthur Brucker, presidente do American Enterprise Institute, quando diz: a nossa batalha em defesa do livre mercado não é mostrar que nossas ideias são as mais eficientes, mas que são as mais éticas. Então é importante que em várias vertentes éticas, seja no objetivismo de Ayn Rand, como faz o Roberto Rachevsky, seja numa visão consequencialista, como segue o Mises, seja numa visão de teoria dos sentimentos morais, Adam Smith, nós temos que provar que o livre mercado é o modelo mais ético. Em relação ao intervencionismo, como um professor de ciência política, filosofia política e de história, uma das minhas principais funções é oferecer bibliografia. E eu recomendo a quem nos está acompanhando hoje 2 livros fundamentais para entender o problema do patrimonialismo, do intervencionismo na cultura brasileira. Um é o livro do meu querido amigo Bruno Garchagen, Pare de Acreditar no Governo. É uma obra de síntese que todos os liberais, os conservadores, deveriam ler. E o outro é um livro que eu tive o prazer de editar, escrever o prefácio, e que tem um pós-fácio do Marcel Van Hatten, que é o Evolução Histórica do Liberalismo, do professor Antônio Paim. O Brasil tem uma tradição majoritariamente patrimonialista e intervencionista, mas ao longo da história tivemos homens lutando. Nós estamos na LVM com um projeto novo, que é o Clube Ludovico, e no primeiro volume nós lançamos, nesse de assinatura, os escritos do Burke, organizado pelo Cairu. Cairu foi um liberal, um conservador,
que convenceu Dom João VI a fazer a abertura dos portos. Ao longo do Império, tivemos até um teórico da unidade, mas que era um liberal, seguidor de Tocqueville, dos patro-americanos, que foi o Visconde de Cairo. E Joaquim Nabuco, o mais importante liberal brasileiro. O Nabuco diz: nós temos, no primeiro momento, um liberalismo de construção do Estado, o primeiro reinado. Tivemos um liberalismo, num segundo momento, de criação de um sistema representativo, o segundo reinado. E, infelizmente, a República impediu o processo de um liberalismo que queria criar uma sociedade civil. Não só a democratização no plano da política, mas também da economia, uma maior abertura econômica, e que foi interrompido pela República. Então, eu acho que o desafio dos liberais nossos hoje é fazer o que o Visconde de Cairo chamava de um ecletismo esclarecido. O que é isso? Conhecer a doutrina liberal do exterior, as práticas liberais que funcionaram, nos voltemos para os Estados Unidos, para a Inglaterra, o exemplo de Hong Kong, Coreia do Sul, os países que abriram a economia e tiveram sucesso. Esse é um modelo. E, ao mesmo tempo, adaptar essas reformas ao nossa realidade concreta. E aí é o desafio, tanto dentro do Leviatã, dessa máquina governamental, como Wagner tem feito, quanto no parlamento. Porque não adianta nós termos uma equipe técnica de primeira linha, como nós temos hoje. Infelizmente, perdemos o Paulo Ebel, o Salim Matar, e que não saíram em oposição ao governo ou Paulo Guedes, mas saíram por conta daquilo que Milton Friedman chamou de tirania do status quo. Então, a própria burocracia dentro do Estado, o terceiro, o quarto escalão, que é a luta do dia a dia do Wagner, contra aquelas pessoas que estão ali concursadas e querem manter esse Estado gigante, mas também o papel de parlamentares como Marcel de criar uma base forte para que essas reformas aconteçam. E a nossa luta é diminuir a intervenção estatal na vida dos indivíduos. É aquilo que o Kant, grande pensador liberal, dizia: ninguém há de me obrigar a ser feliz à sua própria maneira. E citando um outro autor liberal, John Stuart Mill, a minha liberdade deve ser plena, desde que eu não cause dano a terceiros. Eu acho que esses princípios teóricos, unidos à experiência histórica e à prática atual, nas duas frentes, o executivo e o legislativo, são fundamentais. E aí tem um quarto problema, que eu não, um quinto, melhor dizendo, que eu não queria entrar aqui, que é o judiciário, que ainda é um outro ponto que os liberais vão ter que enfrentar também. Mas eu acho que, em linhas gerais, esses são os pontos. E, se tiver espaço nesse debate mais à frente, eu queria discutir um pouco a importância de retomarmos o papel das mulheres no liberalismo. Mas isso aí eu não quero me alongar, porque eu quero ouvir também o Wagner, o Marcel e o Roberto falando um pouco mais. Wagner, o que tu tem para dizer? Tá mudo. A gente sai falando, esquece de tirar do mudo. Não, eu queria só trazer um ponto que para mim é muito caro e foi algo importante, inclusive, na tomada de decisão para o público, que é a questão da integridade, né, e dos valores. Acho que uma questão muito clara que todo liberal que se coloca para ir para o ambiente político, para ocupar uma posição no executivo, no legislativo, é saber que a missão não é governar as pessoas, mas sim criar as condições e construir uma sociedade onde as pessoas se autogovernam, né? Então, o desejo de poder ele deve ser limitado e isso deve ser constantemente reiterado pelo próprio liberal que está no poder, para não se deixar levar por isso, né? Então, ter essa convicção muito clara de que a pretensão não é governar as pessoas, como a gente sabe que tantas outras doutrinas buscam e querem, né? Criar o mundo à sua visão, a maneira que ele acha adequado, que as pessoas se comportem da maneira que ela acha adequada. Os liberais não procuram isso, eles procuram criar uma sociedade onde as pessoas tenham a liberdade para agirem da maneira que melhor
lhes convier. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? A integridade de se manter isento dessa sanha pelo poder. E aí eu só trago um exemplo histórico aqui para também não perder o mote aí do nosso encontro. George Washington fez isso na Revolução Americana por 2 vezes, né? Na primeira, quando finalizou a Guerra de Independência, muitos dos seus generais queriam que ele se tornasse rei dos Estados Unidos, que ele continuasse como uma espécie de rei ou de um ditador, para que então completasse a criação daquele país que estava surgindo. Ele disse que não, por mais que ele tivesse poder e fama para fazer isso, se porventura quisesse. Ele disse que o que foi passado para ele, a missão que foi dada a ele, era ganhar a Guerra de Independência e garantir a independência dos Estados Unidos, e ele, completado essa tarefa, entregaria a sua espada de volta ao Congresso Continental, que era quem tinha delegado essa missão a ele. E a segunda vez, depois do segundo mandato como presidente da República, ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, foi reeleito uma vez, e ao final do segundo mandato havia também um clamor para que ele concorresse uma terceira vez. Não existia nenhum tipo de vedação para que houvesse um terceiro mandato. E ele novamente disse não, entendo que para o bem do país é importante que haja alternância no poder, é importante que outra pessoa ocupe essa posição que eu estou ocupando, e, portanto, ele escreveu um discurso de despedida, que é um discurso icônico e uma referência, que inclusive recomendo a leitura, porque traz uma série de recomendações que ele faz para o país que dava seus primeiros passos, né? Então, e ali traz conceitos muito importantes, inclusive de política externa, diversos pontos que são relevantes para o dia a dia político de qualquer nação. Então, é um exemplo dessa virtude, né, de uma pessoa que sabia muito bem os valores que ele defendia e sabia muito bem que ele só seria lembrado positivamente pela história se ele fosse fiel a esses valores e se ele aplicasse isso na prática. Então, eu acho que essa é uma lição muito importante para todos os liberais que vão ao governo, porque muitas vezes é tentador, o poder é tentador, né? A tentação de dizer o que fazer, de dar ordens, para muitos é algo muito forte. E se você não tiver virtude e integridade, isso se perde. Então, esse foi um ponto trazido aí anteriormente, eu queria destacar, porque realmente isso faz toda a diferença. A parte ética do liberalismo é o grande forte, não é simplesmente uma questão utilitária, é uma questão ética acima de tudo. E só finalizando essa minha fala aqui, era algo que eu já na faculdade também, quando debatia com socialistas, falava: olha, quer saber qual é a superioridade do modelo que eu defendo, do modelo que você defende? O modelo que eu defendo, você pode viver a vida da maneira que você acha mais adequada. Você quer ter uma sociedade coletiva que divide a propriedade? Os Estados Unidos tem diversas dessas, tem fazendas que as pessoas compartilham a casa, compartilham a colheita, compartilham tudo. Decidiram viver dessa forma e estão vivendo assim. Ótimo, não tenho nada contra isso. O problema é que na sociedade que você defende, uma pessoa que quer ver como eu, não tem opção. Ela tem que viver conforme você quer que viva. E se ousar defender o contrário, muitas vezes o destino dela é um tiro na cabeça. Então, a superioridade do modelo que eu defendo é que qualquer pessoa pode viver da maneira que quiser, desde que não cause prejuízo, e aí a última citação que o Alex fez, desde que não cause prejuízo, dano a um terceiro. Então, só para trazer esse ponto da ética, que realmente é muito, muito importante, e é o grande diferencial aí das ideias de liberdade. Muito bem. Bom, as perguntas que eu vi aqui nos comentários, elas, de certa maneira, já foram respondidas por vocês. E como nós estamos nos aproximando do final do nosso encontro, eu queria... Tem uma que eu queria responder, Roberto. Então, vamos lá. Posso? Pode, claro, óbvio. Vamos lá. Primeiro, eu gostei da brincadeira aqui da Débora. Ela disse: melhor privatizar o oxigênio do que estocar o ar, Alex. Então, aí você já viu que teve gente que quis estocar vento aí, não era liberal, era socialista, e fica aqui a brincadeira. Mas tem uma... Antes de entrar na pergunta, ainda só aproveitando a fala final do Wagner, que eu gostei muito, o exemplo do Washington é lapidar. A gente esteve em imersão no início deste ano na cidade de Washington, Distrito de Colômbia, a bancada do Novo, a gente esteve lá no Congresso americano, e lá tem justamente
é muito emocionante chegar lá e você ver a passagem da espada do George Washington, né? A pintura na parede. E até há pouco tempo, foi só depois da Segunda Guerra que o Roosevelt teve 4 mandatos de presidente da República, que a vedação constitucional foi feita nos Estados Unidos para mais de 2 mandatos. Tem gente que não sabe, mas os presidentes da República dos Estados Unidos podiam se reeleger por mais de 2 vezes, aliás, indefinidamente, até acontecer essa vedação depois da passagem de Roosevelt pela presidência. E ainda assim, esse foi um episódio raro, né, na história americana, porque lá realmente o Estado é limitado, existe essa consciência, e isso também me move, né? Eu quero entrar na política, uma das coisas que me move é justamente essa, talvez a principal. Eu quero entrar na política sabendo que do momento em que eu entrei até o momento que saí, o meu poder reduziu. O meu poder como político, como deputado, o meu poder de intervir na sociedade. Acho que esse deve ser o grande objetivo de um liberal. Ele chega num governo, chega no poder executivo, Wagner que está lá, a minha função aqui é desburocratizar, destravar, descomplicar a vida do cidadão. É devolver poder para as pessoas e não o contrário. Eu, na Assembleia, quando fui estadual e agora como federal, a minha função é devolver poder para a sociedade e não concentrar poder em mim e dizer que eu estou aqui para representar pobres, vítimas, oprimidas, etc., que são, enfim, vítimas de um sistema e a gente sabe de que lado que vem esse discurso. Pelo contrário, a gente precisa lembrar sempre de dizer que as pessoas são protagonistas das suas vidas para buscar sua própria felicidade e assim nós devemos agir, né, para reduzir o poder do Estado e limitá-lo. Mas a pergunta era do Marcos Kaiser e eu achei boa a pergunta porque ela nos faz refletir. Ele disse assim, como conciliar a soberania do povo e a soberania do mercado? Na verdade, a soberania do mercado é a soberania do povo. E a soberania do povo é a soberania do mercado. E isso a gente precisa ter muito claro na nossa mente, que mercado não é aquela coisa que a gente, né, normalmente pensa quando lê na mídia, né, bolsa de valores, grandes empresas, muito menos empresas associadas com o governo, que aí já é o capitalismo de laços e etc. e tal. O mercado somos nós, somos indivíduos livres que decidem, né, atuar economicamente. Estou vendo aí o Alex fazendo homenagem a mim. E isso dizia o Mises, e tem um discurso meu que ficou muito famoso, talvez um dos que mais rodou, certamente dos 5 que mais rodaram os meus discursos, em que eu cito o livro do Bruno Garchagen. Está no meu livro Somos Nós com uma Voz, acho que eu vou fazer o merchan também aqui, está aqui, ó. Está no meu livro. O título do discurso, até vou dizer onde está, é Modelo do Estado. E eu falo lá no meio do discurso, eu cito o livro Burocracia, de 1944, do Mises, que eu não sei se já está publicado, eu sei que tinha uma tradução em andamento, em português, mas é um livro muito bom, em que ele diz o seguinte, o capitalismo ele é um sistema em que as liberdades individuais são garantidas, ou seja, a liberdade de iniciativa em todas as áreas, não só na econômica, para que fique bem claro, né? É na área religiosa, é na área cultural, enfim, em todas as áreas, não só a liberdade de iniciativa é garantida. O consumidor é o soberano no mercado e o eleitor é o soberano na política. Então, acho que isso é muito importante. Uma coisa não pode ser dissociada da outra. No sistema capitalista, se nós opusermos simplesmente capitalismo e socialismo, ou liberdade e intervencionismo, que é o que o Mises sempre muito bem pontuou, como o Alex trouxe agora há pouco, só existem essas, assim, as 3 características fundantes são essas: liberdade de iniciativa, no mercado o consumidor é o soberano, ou seja, a empresa ela segue o que o consumidor dita, a empresa ela só vai ter lucro, ela só vai prosperar se ela atender o seu cliente. E a gente sabe que a realidade é esta, a não ser empresa estatal, que aí é o inverso, e por isso mesmo tem que privatizar, porque não atende bem o cliente, justamente porque está atendendo a outros interesses, e não ao do consumidor. E na política, o soberano é o eleitor, ou seja, quem manda no deputado, quem manda no vereador, quem manda no presidente da República, no governador, é o eleitor. E quando o sistema político tem como soberano o representante e não representado, ele é um sistema político corrompido, é um sistema político que não é liberal, não faz parte de uma democracia liberal, faz parte de qualquer outra coisa que não
o foco na liberdade dos indivíduos. Então, até nós estamos atingindo já ao final, desculpa o discurso um pouco mais veemente aqui, mas eu gostei da pergunta do Marcos, porque acho que ela resumiu bem no momento que tentou mostrar uma contradição, né, como juntar as duas coisas para a gente dizer, não tem contradição entre soberania do mercado e soberania da política. As duas coisas andam absolutamente juntas. Perfeito. Alguém quer complementar? Essa questão, e nós temos um problema sério hoje, que eu vejo, eu lembro aqui do meu tempo. Eu fiquei, em 2002, como pesquisador da Atlas Foundation, tendo como orientador o professor Leonardo Lígio, em História Americana, já falecido, e o Alejandro Schaffman, em Escolástica. E uma preocupação grande que minha orientação com o Lígio foi em História Americana. Até, eu sei que não é muito educado isso, mas acho que valeria a pena, num futuro, Roberto propor até uma live dessas, com o Wagner falando de pensamento americano. Valeria a pena convidar a Ana Paula Henkel, que está com um curso belíssimo sobre o assunto, Ana Paula do vôlei, e eu me ofereço para bater papo com você, que eu acho que é fundamental. E eu tive, depois, entre 2010 e 2018, morando nos Estados Unidos, no Russell Kirk Center. E uma das minhas missões era orientar pesquisadores. E eu tive a honra de orientar uma pesquisadora, a Isabel Nelson, por acaso neto do próprio Kirk, que fez uma pesquisa sobre a Mercy Otis Warren, que é uma historiadora americana da época da Guerra de Independência, e que escreve sobre a questão da Constituição, o embate entre os federalistas, que acabam centralizando mais o poder, e os antifederalistas, que propunham uma maior descentralização. Eu acho que o trabalho de descentralização, complementando isso que o Marcel falou, isso que o Wagner falou, nós temos que reforçar o poder local. Jean-Luc Lorenzon, um grande amigo meu, com a PEC da liberdade econômica, eu falei com ele, foi brilhante nós termos isso no Executivo Federal. Só que nesse ano agora, de 2020, ano de eleições municipais, os liberais precisam estar muito ativos, forçando os candidatos a vereador que defendam essa descentralização, essa desburocratização, o aumento das liberdades individuais, porque muitas vezes o poder local, o poder de um prefeito, de um vereador, pode ser mais tirânico na vida de um indivíduo do que Brasília. Nós precisamos de mais Brasil, menos Brasília. Mas nós temos que também lutar no campo local. Então, a defesa da liberdade individual no aspecto local é fundamental. Então, acho que isso é um ponto que eu até pergunto ao Wagner, ao Marcel, como poderíamos, em termos práticos também, ajudar que essas ideias liberais permeiem também os municípios, porque a tendência de um vereador, e uma coisa que nós temos que lutar no Brasil, é contra a crença de que o político eficiente é o que mais faz leis. E muitas vezes, na maioria das vezes, o político mais eficiente é o que revoga mais leis e é o que impede que mais leis sejam promulgadas. Então, acho que esse é um ponto que eu queria ouvir vocês e o Roberto também um pouco sobre isso. Alex, só rapidinho, tem que recomendar para ele princípios políticos aplicáveis a todos os governos do Benjamin Constant, no capítulo que fala sobre a proliferação de leis. Ali já traz um conceito bom para todos que vão se candidatar aí esse ano. E não é só a quantidade de leis, né, mas a frequência com que elas são estabelecidas. Nós aqui, por exemplo, em Porto Alegre, todos os dias temos uma lei nova regrando como a sociedade pode enfrentar não o problema que nós vivenciamos hoje da Covid-19, mas sim os desafios da nossa própria existência. Quer dizer, não adianta a gente pensar em federalismo se a tirania acaba sendo descentralizada de uma forma absurda, como a gente tem visto ultimamente, né?
Vocês vão achar curioso, estive na casa do presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, faz uma semana mais ou menos para tratar da MP do FGTS, estava sobre a mesa dele justamente princípios políticos aplicados a todos os governos, extremamente sublinhado, e ele ainda tirando trechos lá para fazer uma defesa diante dos parlamentares da oposição que ali estava. Então, a gente sabe que tem muitas diferenças com ele e com muitos parlamentares, mas, obviamente, é um alento quando a gente vê livros com os quais nós concordamos ali, até porque ele também foi muito importante na tramitação da reforma da Previdência e vai ser, todos os demais deputados serão, né, importantes nas demais reformas que o governo vai enviar, Wagner. Então, quer dizer, acho que é importante a gente também celebrar pequenas vitórias, e eu queria trazer essa informação aqui. E as grandes vitórias, Alex, são aquelas que a gente pode fazer nessas eleições municipais. Você está coberto de razão quando fala da questão dos vereadores. A gente olha muito para a política em Brasília, olha muito para o presidente da República, para o presidente da Câmara, do Senado, do STF, mas a gente esquece que é na vida local que as coisas acontecem, e é ali que começa o vírus do estatismo, né? É ali que as pessoas começam a querer inventar lei para mostrar serviço. E a grande noção que um político tem que ter a mais básica de todas cada lei que eu fizer vai significar redução na liberdade do meu eleitor. Cada lei que eu fizer vai significar menos liberdade para a população. Eu preciso realmente restringir a liberdade, é algo que tem a ver com a função básica do governo, que é garantir segurança e os direitos à vida, propriedade e liberdade. Se pode ser que a lei seja boa. Se não certamente ela é desnecessária e, pior, prejudicial. Então, acho que esse primeiro passo precisa ser dado para todo mundo que vai entrar na política, para quem é candidato. Eu, inclusive, com o Gilson Marques, estou muito contente de estar fazendo uma mentoria para alguns candidatos, aliás, para mais de 100 candidatos que se inscreveram, e estou gostando bastante, justamente, Roberto, porque a gente está podendo levar adiante algumas dessas pequenas e simples coisas, né, que, para quem já tem o liberalismo muito claro, é algo óbvio, mas para a maior parte das pessoas, quando está dando o primeiro passo na política, faltou, inclusive, internalizar de uma forma simples, como a gente tenta levar nessa mentoria, como vocês estão fazendo aqui. Então, criar lei é restringir liberdade. Será que aquela pessoa que votou em mim quer que a liberdade dela seja restringida de alguma forma? E será que isso é bom para a sociedade? Essa é a primeira pergunta que qualquer representante deve fazer, ainda antes de começar a fazer campanha e oferecer propostas mirabolantes. Era isso. Obrigado pela oportunidade. Oi? E não apenas só isso, né, Marcel, mas também, evidentemente, por lógica, criar privilégios para uns necessariamente vai fazer com que os direitos dos outros, inclusive o da liberdade, para não dizer o da propriedade, sejam violados, né? Então, essa é a primeira lição do Hazlitt, né? Não há nenhuma lei que você crie para beneficiar um setor que não seja pago por todos os outros. Exatamente. A primeira lei, aliás, outro livro excelente, Economia numa única lição. Essa é a única lição dele, mas obviamente que o livro é maior do que só essa frase, é justamente o livro exemplificativo de muitas propostas que são feitas no âmbito legislativo ou executivo para atender um setor, mas que acabam, né, às custas de todos os outros, gerando, como você disse, um privilégio para poucos. Eu vou dar aqui um spoiler, então, para vocês. Vou brincar de Rodrigo Marinho. Geralmente, a piada da L. Beltrão é que quem dá spoiler é o Rodrigo Marinho na LVM. Eu, na sexta-feira passada, aprovei as provas de gráfica de uma nova edição, revista e ampliada, com um prefácio do Biratã Iório, de economia numa única lição. E esse vai ser o novo lançamento da LVM agora nesse mês de agosto. Então, eu sei que eu vou tomar bronca do Hélio, do Rodrigo, do Pedroso, por falar isso aqui, mas quem nos acompanha na live merece alguma coisa. E esse é um livro que nós temos que trabalhar, divulgar, porque é brilhante esse trabalho do Hazlitt. Dom Biratã Iório fez um belíssimo prefácio para o livro, trazendo para a nossa realidade. E a gente tem que ter essa briga na política muito grande. Eu queria
desculpa, agradecer aqui a minha musa inspiradora de participar de lives, que está nos acompanhando, a Lígia Alcântara, que está me cobrando de eu sair da Torre de Marfim e falar um pouco mais. O editor tem que ser invisível. O trabalho meu é quase como aquele organizador de show. Então, eu quero ouvir o Marcel no livro dele. Cobro de novo o Roberto Rachevski, quero publicar um livro dele. Acho que o Wagner tem muito a colaborar também, tanto nos estudos dele de Estados Unidos, como a experiência dele política em São Paulo e agora em Brasília. Eu acho que nós temos que deixar esses testemunhos. Esses livros podem ser fundamentais. E agradeço, na questão das mulheres, eu falei aqui da Mercy Otis Warren, Madame de Staël foi muito importante. Tivemos Ayn Rand, Margaret Thatcher, Gertrude Himmelfarb. A gente também tem que ter esse espaço, e eu fico feliz de ver nessa live uma série de mulheres comentando. É importante abrir esse espaço, e é o nível local também. Acho que nós temos que reduzir o tamanho do governo. Qualquer intervenção é ruim, e recomendo a todos a nova edição de Economia, uma única lição, que vai sair esse mês ainda. Perfeitamente. Inclusive, as mulheres devem participar até para acabar com aquela regra irracional de cotas para mulheres na participação política, né? Quer dizer, a mulher que realmente adotar essa bandeira vai fazer um papel crucial para que a nossa política se torne mais liberal. Wagner, últimos comentários e termina o Marcel, então, e aí a gente encerra a nossa live. Tá mudo? Tá mudo. De novo. Não, só agradecer pelo papo, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E só lembrar, Alex, também tem uma mulher muito especial, especialmente na Revolução Americana, ali, que é a Abigail Adams. Ela não teve nenhuma posição dentro do governo, mas ela era muito influente, não só com o John Adams, mas ela trocava correspondência com o George Washington, com o Thomas Jefferson, e ela era uma mulher de muito conhecimento. Ela tinha pé de igualdade com o John Adams, e a troca de cartas delas, inclusive eu tenho uma edição que é uma troca de cartas entre o John Adams e a Abigail Adams. Eles passaram muito tempo separados, né? O John Adams ou no Congresso Continental, em Washington ou Filadélfia, e na Europa, e ela geralmente em Massachusetts. Então, foi uma relação de iguais, e ela teve uma influência muito grande, não só no marido dela, John Adams, mas em outros pais fundadores dos Estados Unidos. Então, só fazendo essa lembrança aí dessa mulher tão importante aí, que corrobora aí o que o Alex trouxe. Um grande Wagner, abraço. Oi. Imagina uma edição pela LVM das cartas de Abigail Adams e John Adams, organizadas por você, com uma introdução tua e um prefácio da Ana Paula Henkel. Isso aí, olha, a função do editor é incomodar. O que eu incomodei o Marcel é um cara tão bom que continua meu amigo. Porque o que eu infernizei ele nesse livro dele foi terrível. Dá para fazer até de um triângulo, de repente, porque tem uma coletânea de cartas do John Adams com o Thomas Jefferson. Exatamente, e da Abigail Adams com o Thomas Jefferson. Exato. Dá para fazer a triangulação aí. Mas obrigado, Roberto, pelo convite. Obrigado, Alex e Marcel, por compartilhar esse espaço. Uma boa noite a todos, aí, um bom final de domingo. Marcel. Valeu, Wagner, valeu, Alex. Obrigado por me entregar aí, dizer que eu fui um pouquinho relapso no livro, mas tudo certo, ficou. O resultado foi ótimo. Não, de fato, obrigado. Oi, Alex. Você é relapso, eu sou chato. Eu sou um editor muito chato. Minha frase é: autor bom é autor morto. Eu sobrevivo aos vivos. Em minha defesa, nós tínhamos 1000 páginas de discurso para selecionar, editar, conseguir os prefaciadores em 60 dias. Então, quer dizer, o milagre que a gente operou foi digno do evangelho, claro, sem fazer
nenhum tipo de blasfêmia aqui também, só para fazer uma piada. Eu quero agradecer, e a questão da referência às mulheres, nós estamos melhorar isso muito no Brasil, que bom que tem vários acompanhando, quero menos Gleisi Hoffmann, Maria do Rosário, Jandira Fegali, lá no nosso plenário, e mais pessoas com ideias liberais, acho que isso é fundamental, mulheres e homens. A questão das cotas, eu tenho completa contrariedade também ao sistema que nós temos no Brasil hoje, e infelizmente está se indo na contramão ainda nesse momento, né? Tem gente querendo agora forçar que as regras para estas eleições sejam ainda mais rígidas para o cumprimento das cotas. Eu acho que tem que ser exatamente o contrário. As pessoas têm que ter liberdade para participar da política e assim melhorar a nossa representação. Obrigado de novo, Wagner. Bom trabalho essa semana e, enfim, sempre em Brasília. Alex, nas atividades editoriais. Parabéns pela questão da economia numa única lição. Depois você vê a minha parte aí pela ajuda na divulgação, porque eu não sabia de nada, mas acho que te ajudei um pouquinho aqui. Mas, de fato, é um dos livros mais importantes para mim que está lá na minha biblioteca, Brincadeiras à Parte, e merecia realmente uma versão atualizada, uma nova tradução, porque nós precisamos disseminar mais esse grande autor e essa sua única lição, que é fundamental. E, Roberto, sem palavras, de novo, obrigado pela oportunidade, que bom que deu certo. Te agradeço também por ter feito a live no domingo, que normalmente é nas terças-feiras. Eu não consigo, em virtude das sessões na Câmara, que normalmente vão até tarde, tenho estado em Brasília, hoje estou em Dois Irmãos, mas em geral estou lá. Então, te agradeço e aos demais também pela disponibilidade de estarmos aqui nesse domingo à noite fazendo essa conversa. Fantástico o teu trabalho, fantástico o trabalho do Instituto Liberdade, sempre foi e vai continuar sendo, podem contar comigo sempre. Muito obrigado. Perfeito, amigos. Realmente foi uma satisfação participar com vocês para aprender tanto assim a respeito das ideias que eu também defendo. Sempre aprender mais sobre elas facilita essa defesa. E, de fato, nós costumeiramente fazemos às terças-feiras a nossa live do Instituto Liberdade. Excepcionalmente fizemos no domingo hoje, porque foi um evento muito especial. Na terça-feira que vem, agora no dia 18 de agosto, às 20h30, nós teremos os liberais na política. Hoje nós falamos sobre os liberais no poder, vamos falar sobre liberais na política. E participará da live o nosso ex-vice-governador e liberal de carteirinha, Paulo Afonso Feijó, junto com o ex-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, o Júlio Lambi. E nós vamos exatamente discutir de que maneira nós, liberais, sejam empresários ou não, podemos e devemos participar desse jogo que muitos têm, como disse o Alex, um certo nojinho, para não sermos governados pelos nojentos que não têm o pudor de mexer com a nossa vida, né? Então vamos lá mexer com a vida deles. Agradeço a todos, foi um prazer enorme coordenar esse debate, né? Muito mais assistido que falei, até falei demais, perto dos participantes que compartilharam comigo a tela. Agradeço àqueles que ficaram conosco até agora e todos aqueles que participaram ao longo do nosso programa. E vamos lá, liberais na política, é isso que a gente quer. Boas ideias, integridade para transformar o Brasil num país mais livre. Até lá. Valeu, Roberto. Tchau, tchau. Tchau.